Muito bom dia a todos e a todas. Para que possamos iniciar o nosso segundo dia de Conferência Internacional de Integridade da Informação, solicitamos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo avião e que não deixem de assinar a lista de presença na recepção. Bom, para a primeira mesa deste segundo dia de Conferência Internacional de Integridade da Informação, convidamos o senhor José Medeiros da Silva, doutor em Ciência Política pela USP, professor titular da Universidade de Zhejiang, na China, e diretor do Centro de Estudos do Brasil, na mesma instituição, para, neste momento, explanar sobre o assunto soberania digital e integridade da informação. E para mediar este debate, convidamos o senhor Fábio Guedes Gomes, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, ICTP, e professor de Economia da Universidade Federal de Alagoas. Neste momento, passamos a palavra ao mediador. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa satisfação estar aqui na primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação. Agradecer o gentil convite feito pelos organizadores, aqui representado pelo professor Mark Schneider. Parabenizar também a organização do evento, toda a equipe técnica que está por trás dele também. E parabenizar os palestrantes e as palestrantes que já nos brindaram com um excelente dia ontem, não é? Dia 21. E estamos aqui hoje para essa conferência, podemos dizer magna, porque enfrentar 56 horas de viagem tem que ser uma conferência magna, não é? Para estar aqui, o nosso conferencista, já foi dito aqui, o professor José Medeiros da Silva, uma breve parte do currículo dele, mas, além de ser um intelectual de grande envergadura, o professor José Medeiros, ele é de Touros, do Rio Grande do Norte. Então, vale salientar e firmar essa territorialidade, não é, não, Sérgio? Importante. E doutor em Ciência Política pela USP, como foi feito, mestre em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo e graduado em Letras pela UFRN. Também professor titular da Universidade de Estudos Internacionais da província de Zhejiang, na capital de Guangzhou, na China, onde dirige o Centro de Estudos do Brasil. Seu percurso na China começou em 2007. Hoje, pela manhã, nós tomamos café juntos e ele já nos colocou um breve, né, relato desse percurso na China. E esse percurso foi ensinando língua portuguesa na Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. Em 2010, fundou os cursos de língua portuguesa no Instituto de Comunicação de Hebei e, entre 2012 e 2014, trabalhou na Rádio Internacional da China. Então, também, um radialista entre nós. Ele integrou a equipe de tradução do livro A Governança da China, volume 1, 2 e 3, do presidente Xi Jinping, do qual também tem um exemplar. Agora, em junho, todo brasileiro que vai à China em missão internacional ganha uma versão desse livro, né? Entre seus reconhecimentos, destaca-se o Prêmio da Amizade, Sanqin, pelo governo de Shanxi, e o Prêmio Tradutor Estrangeiro para a Interpretação da China, 2023, que é um dos maiores prêmios, né, da República Popular da China. E, em 2024, foi nomeado membro pleno do Conselho Mundial de Sinologia. Seu trabalho acadêmico e cultural é amplamente conhecido pela contribuição à aproximação entre Brasil e China. Então, teremos a conferência do professor José Medeiros, Soberania Digital e Integridade da Informação. Então, gostaria de chamar o professor José Medeiros para compor aqui, não é, a mesa dos palestrantes. Então, uma boa conferência, professor. Teremos entre 30 e 40 minutos, foi combinado aqui na divisão de trabalho, e vamos apreciar. Não, eu vou... Você vai passar, não é? Então. E logo em seguida vamos
abrir, não é, para as perguntas e estimular o debate. Bom dia, na maneira oriental, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer à equipe organizadora e quero parabenizar também a equipe organizadora pelo suporte, pelo apoio em todos os detalhes, e isso nos deixa mais feliz e mais disposto, né? Depois de 56 horas de viagem, por alguns percursos aí, chegar ali à noite e ter uma pessoa também para nos encaminhar, isso faz toda a diferença. E, claro, como o fuso horário é muito diferente, hoje, 3 horas da manhã, eu já estava acordado e feliz. Feliz porque faz 6 anos, mais de 6 anos que eu não vinha ao Brasil, né? E mesmo sendo só 3 dias, domingo já estou retornando para a China, mas sentir esse cheiro de Brasil, esse gosto de Brasil, certamente vai me deixar um brasileiro ainda mais feliz, né? Então, obrigado também ao professor Dr. Mark Snyder pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, o tema da minha palestra, da minha conversa, é esse aí, soberania digital e integridade da informação. Eu fiz esse gráfico, do que vai ser o percurso dessa palestra, né? Então, uma apresentação pessoal acadêmica, e para isso eu escolhi esse poema que é muito conhecido de muitos de vocês, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, né? Quando ele diz, o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia, para muitas pessoas não sabem, Pia era devido ao batismo, né? E eu estava até pensando como é que um poema imortaliza uma palavra. Essa palavra, daqui a 100, 200 anos, com esse sentido, vai continuar viva, mesmo que não tenha mais uso, mas vai estar viva por causa do poema. Então, olha a força da poesia, né? Então, esse Severino, aqui eu gosto muito desse poema porque é um dilema entre o eu e o nós. Ele é o nós, quando ele diz somos muitos severinos, né? Mas ele está com dificuldade de dizer quem é. Ele está com dificuldade de se apresentar. Por quê? Porque tem muitas nuances. É Severino da Maria, do finado Zacarias, e tem muitos iguais. Então, talvez, hoje também, nos conceitos de soberania, de esses conceitos atuais, às vezes tem uma polissemia muito grande, o que faz com que a gente não consiga identificar o que é. E só vai identificar através do diálogo, da reflexão conjunta. E esse poema também me representa, porque eu sou um pouco como um Severino. Eu até brinco com os meus amigos. Eu só não morri na Batalha de Canudos, porque houve algum atropelo no meio do caminho e os meus descendentes não chegaram a tempo para guerrear lá em Canudos. Então, por isso, como eu fiquei no meio do caminho, pude nascer e estar aqui hoje com vocês. Mas eu tenho muita clareza desse meu processo histórico. Então, vou seguir esse percurso aqui. Onde é que estamos? O que é que eu penso, o que eu percebo, né? E sigamos. Então, escolhi essa imagem para essa apresentação pessoal, profissional. Nós temos aqui um marco, não sei se vocês conhecem essa imagem, Marco de Touros, a segunda viagem dos portugueses. Eles colocaram isso em 1501. Não sei se vocês sabem, mas o Américo Vespúcio, esse que dá nome às Américas, estava nessa viagem. E coloca esse marco lá no Rio Grande do Norte. Isso é a região onde eu nasci. A minha casa, a minha família mora a 25 quilômetros daqui. Eu nasci numa zona rural, Touros, o Baieira, na verdade, numa zona rural. Quando eu nasci, a população daquele lugar era em torno de 50 pessoas. Estou morando numa China de 1 bilhão e 400 milhões.
A capacidade humana de adaptação, né? E, atualmente, morando nessa China ali, essa China do Mao Tse Tung, essa China do Confúcio, e essa China agora também dos meus filhos, porque eu tenho, depois vocês vão ver, tem um casal de gêmeos de 3 anos e 9 meses, que são sino-nordestinos, né? Não sei se sino-brasileiros, mas sino-nordestinos com certeza. Então, esse percurso está refletido aqui, continua. Ali a minha comunidade, eu nasci justamente naquele lugar onde eu estou, nessa primeira foto, e migrei para essa comunidade, que é onde eu comecei a estudar. Fiz primeira, segunda, terceira série, Canabrava, que é onde meus familiares moram, é na mesma região. E ali vocês podem ver, aquilo ainda é hoje, tá? Isso não faz, essa foto faz uns 2, 3 anos. Então, veja só esse percurso. E aqui, agora, já eu como professor, essa é a minha universidade, e aqui a formação dos graduandos de línguas, de diversos cursos. Aqui, no caso da minha faculdade, a universidade tem 16 cursos de línguas, são 35 cursos de graduação. Línguas são 16. E aqui, essa faculdade, e eu estou por aqui. Tá aqui. Se vocês souberem uma foto chinesa, uma pessoa bem no centro, é porque ela é muito importante. Não tem casualidade. Eles acham que eu sou, me colocar aqui. Eu não vou dizer para eles que não sou, né? Para vocês, nós não precisamos enganar, né? Continuo sendo aquela pessoa lá de Canabrava. Então, nessa universidade eu trabalho já faz 10 anos, mas na China eu vivo desde 2007. Só para vocês terem uma ideia, a província de Zhejiang, China é uma dimensão muito grande, né? Mas, como vocês podem ver aí, a população da província é superior a 66 milhões de pessoas. E a capital, Hangzhou, 12 milhões. E a cidade onde meus filhos nasceram e vivem, Shaoxing, 5 milhões. Então, só para vocês terem ideia de... É um outro mundo, tanto no sentido populacional como no sentido de história. Por exemplo, Shaoxing tem 2.800 anos. Aquele marco ali é de 1501. Então, mexe com a mente da gente. Para entender a China, precisa ver essa dimensão. E aqui foi, eu com a reitora, foi o dia que eu fui promovido a professor titular da universidade. Enfim, eu acho que se eu colocasse só este painel aí, só essa slide, eu acho que já passaria o meu recado. Soberania, ainda que tardia. Eu acho que é o centro, né? O tema da soberania é um conceito essencialmente da política. Eu sou da ciência política. Então, aqui nós temos um diálogo multitransdisciplinar, né? Por exemplo, informação, que é um conceito da ciência da informação, ou da matemática, ou no caso do digital, né? É da matemática, integridade entre a questão da ética. E nós temos aqui várias ciências dialogando. Eu vou estar nesse meu quintal, né, que é o quintal do Estado e da questão da soberania. Eu acho que aqui está a síntese, né, na contemporaneidade para o exercício da soberania, o espaço territorial é tão vital quanto o cibernético. Um não existe sem o outro. Não há defesa do território sem um sistema de ciência e tecnologia muito avançado nessa área da cibernética. Isso, se não tem isso, não dá para assumir, né? Tem um professor, o professor Aziz Abissab, foi muito meu amigo, e ele sempre dizia: José, soberania não se discute, soberania exerce-se. Então, tem que se exercer a soberania. Não pode pedir o outro, me conceda a soberania, não. Ou você exerce ou não exerce. E aqui, vou tomar uma aguazinha, né,
E aqui enquanto vocês vão lendo aí, eu vou tomar água. Eu escolhi essa frase aí do Xi Jinping, que é de 2014. É muito... Eu acho que resume tudo isso. Eu acho que a diferença da China é que ela consegue exercer sua soberania. Né? Sem segurança cibernética, não há segurança nacional. Assim como sem informatização, não pode haver modernização. Aqui é curioso que, mesmo quando a gente lê as palavras em português como modernização, modernidade, que é uma palavra-chave na política chinesa atual, o sentido é muito diferente do sentido que nós conhecemos. Então, para entender a China, não basta pegar o conceito, mesmo que esteja traduzido de forma semelhante para o português ou outras línguas ocidentais, e dizer que isso é a China. Não é. Por exemplo, o que é modernização para a China? Né? É o grande horizonte de uma caminhada que sai depois da Guerra do Ópio, 1844, onde eles não tiveram condições de se defender, foram invadidos, enfim, e essa caminhada é um trem andando em direção a esse futuro que eles chamam de modernização. E o plano do Xi Jinping é, até 2049, conseguir essa modernização socialista com característica chinesa. Só um parênteses para entender essa viagem no tempo deles. Né? Então, ele continua, para construir um país cibernético forte, é necessário ter nossa própria tecnologia, serviços de informações, além de uma cibercultura próspera. Precisamos também de uma boa infraestrutura de informações e uma economia, eu acho que aí o nosso amigo Guedes, essa área da economia, porque a China está muito clara aqui para ela que hoje quem move a economia chinesa é a informação. Está muito clara para ela. Tem vários documentos sobre isso e dados também econômicos. Né? E precisamos também de profissionais de segurança cibernética, formação, né, pessoal, por isso a academia é tão essencial. E, além disso, é necessário reforçar os intercâmbios e cooperações internacionais. Tem uma lei da questão da internet de 2017, tem vários outros documentos, eu destaquei esses dois. O livro branco, né, de 2022, Juntos Construir uma Comunidade com Futuro Compartilhado no Ciberespaço. Aqui também é interessante. Esse é o conceito-chave das relações internacionais da China. Comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Pode ver que quando ele esteve em Brasília com Lula, quando ele esteve aqui no G20, né, ele tocou nesse conceito. Isso está ligado à questão do espaço, do ciberespaço, está nas relações políticas. Vocês escutam falar muito do cinturão em rota, não é? Mas cinturão em rota é o hardware dessa visão chinesa. O software é esse conceito. Comunidade de futuro compartilhado. Só deixando assim no ar, né, essa informação. E agora, em 2023, saiu um outro livro branco com o tema, não é? Então, aqui nessa frase, a internet transformou o mundo numa aldeia global. E a comunidade internacional está se tornando cada vez mais interconectada, com o futuro compartilhado se tornando mais evidente. Nesse outro, a internet, para o aprimoramento da humanidade, deve ser o objetivo comum de todos os países do mundo. A China está disposta a fazer parceria com todos os países para construir uma comunidade de futuro compartilhado no ciberespaço e criar um mundo melhor. Então, eu chego à minha segunda frase, né, que é a minha síntese para essa comunicação. Está ligada a isso, a terceira vai nessa direção. A China é digitalmente soberana.
E ela, por quê? Jamais abriu mão do seu próprio projeto de desenvolvimento nacional. Esses dados eu peguei agora de manhã, eu estava olhando a internet, e vi que a China está completando 30 anos de internet na China, 1994. Né? E olha aqui alguns dados, né, dá para vocês verem aí. Ela tem uma taxa de penetração de 78%, ainda falta bastante, né? Nós temos 1,1, né, de bilhão de usuários. Olha a base física disso aí. É o 5G, né, a banda larga mais ampla no mundo. Isso são dados agora do Jornal Diário do Povo, dia 19 já. Né? 30 anos. Curioso, então, eles no documento, nesse documento aqui, esse documento está em inglês, tá? Depois, quem quiser esses documentos, eu posso compartilhar. Esse documento aqui, ele fala que a China teve 4 etapas nesse processo dos 30 anos. Claro que o documento ainda não estava falando dos 30 anos. A primeira etapa, 94 a 2000, mais ou menos, que é de infraestrutura mínima, onde mais os institutos, enfim, essas partes de pesquisa estavam tendo acesso. A segunda etapa, que eu acho que vai até 2012, que é a 2001, 2012, que é a conexão de casa à rede, através do PC, né, do computador. Então, para cada uma dessa etapa, tem uma regulamentação específica. A terceira etapa já é um uso mais maciço, bem amplo da internet e os surgimentos dos telefones móveis, né? E essa atual agora que já entra a parte de inteligência artificial, essa questão das nuvens, tudo isso que vocês podem imaginar. Nesse dado aqui é importante, olha. Usuários de smartphone, né? Mais de 1 bilhão. É uma coisa, é uma dimensão que a gente não pode, né, ter uma rede, uma infraestrutura de rede para suportar tudo isso, né? Não é tão simples. Aqui é resultado de uma escolha, de um caminho muito claro para o projeto da China. Então, vou entrando na segunda parte, que é as provocações, ou o X da questão, o X do Elon Musk, né? Que não está aqui, mas deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Né? Pois é, mas eu acho que ele aí já entra o Google, né, que está aí. Enfim, são essas grandes companhias. Veja só, a China, para cada uma, tem um contraponto. A minha esposa é chinesa, 100% chinesa. Eu acho que ela é mais do que 100%, eu acho que ela passa um pouco. Ela não conhece nada dessas redes nossas, zero. Mesmo significa que o marido não influencia nada nela, porque mais de 10 anos de casado, eu uso essas outras redes nossas aqui, mas ela nem se interessa. Né? E as 2 crianças parece que estão indo no caminho dela. Eu tenho que trazê-la para cá um pouco para poder dar um contraponto, fazer um contraponto. Né? Então, o que foi que aconteceu? Eles criaram sistemas, usaram as tecnologias, e criaram sistemas próprios, aonde gera a sua própria economia. Isso impede de você consumir lixo cultural que vem de fora. E o que é bom que vem de fora, se eles quiserem, eles deixam entrar. Né? Ou entra através das instituições. Então, tem todo um ecossistema de rede, de serviços, que é puramente chinês. Por exemplo, se nós tivéssemos algo semelhante, é provável que vocês aqui soubessem mais e tivessem mais interesse sobre o marco de touros
E talvez tivesse um turismo mais forte, onde os portugueses colocaram esse marco. E iam consumir esse produto cultural. Ou talvez a gente tivesse um interesse maior por um grupo indígena lá em qualquer região, tal. Ou um produto produzido por eles. Por exemplo, estava conversando com o nosso amigo de Alagoas, o Guedes, e dizendo, olha, a minha grande felicidade na China foi quando eu descobri que tinha macaxeira. Macaxeira é aipim, né? Vocês não sabem o que é um ser humano feliz. Mas muito feliz. Mas mais do que descobrir de que tinha, eu descobri que eu poderia comprar pela internet. Então, aquele agricultor que está no sul da China, que tem aquele produto, qualquer pessoa de qualquer parte da China pode acessar aquele produto e chega rápido, porque tem a infraestrutura de transporte e a infraestrutura de rede. Isso com todos os produtos que vocês puderem imaginar, né? Então, não se trata apenas não se trata de uma xenofobia de usarmos esses produtos aqui. Se trata o seguinte: primeiro que nós vamos continuar produzindo commodities de ferro, de soja, etc. E não esses produtos com valor, com inteligência, né, com conhecimento agregado. Então, nós estamos muito distante de tudo. Depois, a minha provocação, integridade da informação ou qualquer outra coisa, a soberania não dá para exercer se nós não tivermos algo próprio. Ou se nós não tivermos um controle disso que não é nosso, mas que nós usamos. Então, acho que é o grande desafio dos produtores de conhecimento, das instituições, das universidades, é como, já que não temos, ou que temos apenas, mas não suficiente, como nos apropriamos disso. Aí eu acho que o Brasil é muito craque, a cultura brasileira tem uma capacidade de apropriação muito forte. Quem sabe a gente vai ter uma criatividade aí muito sublime, e nos apropriar desses mecanismos que não são nossos, tem que ter muito claro, isso serve a um projeto, né? E, com isso, avançarmos em direção ao que precisamos para o nosso país e para o nosso povo. Então, integridade da informação, né, se repete muito, que na guerra, a primeira vítima é a verdade. Ou seja, que na guerra a desinformação impera. Porque, na verdade, eu acredito que a verdade nunca morre, então não concordo muito com essa frase, mas eu acho que ele quer dizer isso. A desinformação impera. Estou provocando, né? Há fortes evidências de que a humanidade enfrenta ou está diante de novas formas de guerra. Guerras pelo poder político e econômico, local e global, guerras contra os projetos de desenvolvimento nacional com alma própria. Eu acho que o Brasil, nesse caso, é o que mais está sofrendo esse tipo de guerra. Por que o Brasil está sofrendo? Porque dos grandes países, é o único que ainda poderia e poderá ser um diferencial. A Rússia já está ao caminho dela, a China também já está. China é China há 5 mil anos e vai continuar a ser China. A Índia, de alguma forma, caminha por ali. Sobra quem? Sobra o Brasil. Quem mais? Quem mais? Não tem. De grandes países, países que podem ser um diferencial, podem inspirar outros povos, não é? Então, por isso, eu acho que não é casual toda essa guerra, primeiro, para desviar o foco do povo de questões essenciais. E aí a desinformação, né, todas essas palavras aí, o discurso de ódio, essas ameaças ao progresso humano, tudo isso que está aí no relatório da ONU, né, sobre a integridade da informação, ele não é casual. Eu acho que ele é fruto de uma decisão. E já faz muito tempo que ela está sendo implantada. É uma hipótese que eu levanto.
com o objetivo justamente de você impedir que um país como o Brasil concretize algo diferente, como a China concretizou. E se o Brasil concretizar, não será a China. Não será a China. Porque a China, por mais que ela possa ser inspiradora em muitos sentidos, ela não vai ser atrativa nunca em muitos outros sentidos. É uma natureza completamente distinta, não é? Com um Estado muito forte, centralizado. É assim desde 220 a.C., quando houve a primeira integração do Império. E continuará, eu acho que por mais uns 200 mil anos. E nós estamos, isso é uma reflexão que eu trago, nós estamos num momento muito difícil, nós enquanto Brasil. Por um lado, que é um paradoxo, né? Por um lado, os Estados Unidos, que não são os Estados Unidos, já é complexo OTAN, já é tudo... Isso se expressa em palavras como neoliberalismo, isso se expressa em palavras como democracia liberal. Não importa o nome, não importa o nome. O fenômeno, a essência é a mesma. Nós estamos diante de um paradoxo, que é, por um lado, os Estados Unidos reduzem o seu poder global com a emergência da China e com uma posição da Rússia, por exemplo. Ele já não é capaz de dizer faça e o outro faz. Já tem uma mudança. Isso abre uma janela para países como o Brasil, ou abriria se estivéssemos preparados para ocupar usar essa brecha, né, histórica e nos firmar o nosso projeto. Mas, por outro lado, também cria um problema gravíssimo para nós, porque quanto menos poderoso os Estados Unidos forem a nível global, mais poderoso ele será, mais ele concentra poder para domínio regional. Olha, é uma tarefa hércula, mas eu acredito em milagres, eu acredito em tudo. Eu vim de Canabrava, como vocês viram. Cheguei na China. Né? Por que é que eu não vou acreditar que nós podemos? Mas temos que saber que é difícil. É só isso, saber que é difícil. E aqui, eu relembro um texto que eu estava estudando de Mao Tse-tung, de 1936. É um texto sobre a situação política. Ele tinha acabado de liderar a longa marcha e chegado ali em Shanxi, Xi'an, que foi onde eu vivi. E eu estava lendo esse texto, e ele está analisando a guerra, a situação da guerra. Um texto, acho que todos os militares deveriam estudar aquele texto. Tipo arte da guerra mesmo. E ele diz o seguinte: a guerra tem uma lei. A lei da guerra, mas a guerra revolucionária tem uma lei específica. E a guerra revolucionária da China tem uma lei mais específica ainda. E quem não dominar essa lei, como se fosse na física, não será capaz de liderar o movimento revolucionário na China. Por isso que Mao hoje é tão exaltado na China, é porque ele dominou essa lei. E ele chega à seguinte conclusão, de forma bem geral. Qual é a situação? Primeiro, a situação da China. Qual era? Um país pobre, atrasado, como ele dizia, quase no período do feudalismo, tinha acabado de sair de 2000 anos de dinastia. Era aquela situação enfraquecida e dividida, a situação do país. Segundo, o governo da China, do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, muito forte. O exército do Kuomintang, terceira condição, extremamente modernizado, preparado e financiado pelas potências estrangeiras. E só tinham um item. O outro ponto, o exército vermelho fraco, sem roupas, faminto. Mas ele disse que nós só temos uma vantagem.
Olha só desvantagem. Mas ele acreditava na vitória. Por quê? Primeiro, 2 elementos centrais aí. Tinha o Partido Comunista da China, que dirigia o processo revolucionário. E o segundo elemento, os camponeses era a força revolucionária que estava contra o Kuomintang, porque era expropriado, etc., etc. E a China era 90-95% camponesa. Então, os camponeses estavam com o partido. Se o partido conseguisse encontrar um caminho para organizar a luta dos camponeses, a vitória viria. O que foi que aconteceu? A vitória veio. Então, quero dizer que existem caminhos para que essa vitória nossa, né, de avançarmos na construção da nossa soberania, sim, é possível, mas é necessário muitas mentes. E primeiro, que essa questão seja colocada como essencial, né, no dia a dia dos jovens, principalmente. Então, nós temos guerras pelo domínio dos desejos e das mentes. E essas guerras são essenciais para a acumulação na era da economia digital. Curioso, ora, mentir ou não mentir não é mais um problema. O problema é ter like ou não ter like. É esse que é o problema. Porque se tem muito like, a minha plataforma passa a ter valor, porque tem pessoas indo. Monetiza. E não é que monetiza aquela pessoa que está fazendo o vídeo, não, monetiza o cara, o Elon Musk. Monetiza o cara. Né? Então, é outra realidade louca. Eu não importo o que você esteja falando, desde que você esteja falando. Quanto mais você estiver usando, mais aquilo vai trazer dividendos. Então, por isso que a China disse o seguinte, vocês usam lá, nós temos o nosso aqui. Né? Porque a China aí tem a moral civilizacional, confuciana, pode-se falar. Então, não vai ter espaço para muitas narrativas, não tem espaço. Não tem como ter. Aliás, eu estava lendo um texto, eu acho que foi em 2000, o Clinton, aquele lá, o Bill Clinton, ele fez um comentário que, traduzindo para a linguagem lá de Canabrava, significa o seguinte: é impossível a China controlar a internet, é como tampar o sol com a peneira. Olha o comentário que ele fez. Isso está documentado, eu tenho como resgatar. Ainda bem que ele está vivo, e eu quero que ele continue muito tempo, mas ele viu que a previsão dele não foi correta. Por quê? Porque a China tem um projeto de desenvolvimento, um projeto nacional. Então, e nesse projeto nacional, a comunicação é central. E Bill Clinton perdeu, e a China, nesse aspecto, ganhou. E nós temos também, nessa parte da guerras contra as universidades, o conhecimento científico, estilos de vida, culturas periféricas. Né? Isso está aí no próprio manual do evento, com outras palavras, mas é um pouco isso. Nós estamos em um período de guerra. Assim como Mao Tse-tung descobriu a lei da guerra na particularidade chinesa, temos que nos deter, como pesquisadores, para tentar perceber essas leis, fazer uma grande síntese. E eu acho que os amigos da ciência da informação são privilegiados nesse aspecto, porque tem domínios conceitual, um domínio conceitual muito específico, que já é em si multitransdisciplinar, e a universidade ela está diante de um grande dilema. Ela precisa aprofundar no específico, mas está conectada no geral. Sem isso, não vamos responder às necessidades do tempo, às exigências do tempo. Por exemplo, nós tivemos essa parte da pandemia, né, que todos nós sofremos muito. Eu estava no Brasil, eu cheguei até a conversar com as pessoas, eu estava na China e pensando,
o que aconteceu? Que nós temos algo inominável, que não atuou como deveria atuar. Mas isso não podemos ficar satisfeitos com essa resposta. Como é que nós, com o sistema de universidade que nós temos, na sociedade que nós temos, nós não fomos capazes de construir algo que informasse o povo, com comitês de médicos, de especialistas, que não fossem as pessoas nas redes buscar essa ou aquela informação, mas que visualizasse um ponto onde sairia o conjunto de orientações dos comportamentos e dos procedimentos necessários para salvar a vida e também para a manutenção da própria vida no sentido econômico, etc. Então, nós não fomos capazes disso. Por que nós não fomos capazes? Porque estamos isolados. Mesmo o pessoal da medicina está isolado, cada um na sua universidade. Então, nós precisamos pensar algo, eu acho que é o grande desafio, isso em diversas áreas do conhecimento, aonde, tipo, pode estar poluído, e vai continuar, não tem jeito, porque, ora, você vai dizer para os caras aí dessas redes sociais, do Google, não sei o quê, não coloca notícia falsa. Oh, você dá o que em troca? A notícia falsa está dando lucro para mim? Ele vai colocar. Vem talvez o Tribunal Superior Eleitoral, alguma coisa assim, faz um arranjo ali, mas é tampar, tipo assim, colocar um remendo numa roupa que já está muito rota. Dá para você, de repente, não ficar nu enquanto pega o metrô, mas quando chegar em casa, a roupa já está rasgada de novo. Não vai resolver. Não vai resolver. Não significa que não devemos usar esses mecanismos. Precisamos sim, mas não vai resolver. Temos que ter essa clareza. Então, temos que avançar, e aí vai ser a ciência, vão ser os pesquisadores, vão ser os diversos departamentos que vão poder chegar na construção desse conhecimento que vai ser necessário. Eu, pessoalmente, não tenho. Acho que, isoladamente, uma pessoa não tem. Mas, juntando esforços e eventos como esse, são exemplos de que poderemos avançar numa direção que é a direção necessária, tendo muito claro, no específico e no geral, o que nós devemos fazer. Por exemplo, agora o Lula lançou, com grande êxito, e só poderia ser o Lula, de pautar o debate da questão do combate à fome a nível mundial. Maravilhoso. Mas, lá em Canabrava, lá no teu bairro, lá na tua universidade, como é que nós poderíamos, usando a universidade, para mim, o professor Aziz Abissab sempre dizia, qualquer projeto de fortalecimento do Brasil, de construção do Brasil, tem que passar pela universidade. É tempo de valorizar a universidade. Tem que ser uma luta para a valorização dos profissionais, dos pesquisadores, não é? Porque eles vão ser esse suporte de interação com as necessidades, né, gerais, seja ambientais, ou como no caso da fome. Por exemplo, lá em Canabrava, como faríamos? Tem o quê? Tem 1.300 pessoas em Canabrava, 500 crianças. Como vamos fazer isso? Para a questão da fome. Traz o pessoal de nutrição, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faz exames. Qual a necessidade concreta física? É de cálcio? É de ferro? É de alumínio? De forma específica. Então, o complemento alimentar para aquele que é de cálcio será diferente do complemento alimentar para aquele que é de zinco. Só quem pode fazer isso é a ciência. E, ao mesmo tempo, um acompanhamento ligando, por exemplo, com os trabalhadores rurais que podem estar produzindo esses alimentos, gerando a economia local, etc., etc. Tem solução. E eu acho que tem pessoas aí com mentes muito mais brilhantes que já atuam nessa direção. É conectá-los nos diversos departamentos das nossas universidades. Né? A China conseguiu, vocês sabem, em 2021, ela conseguiu eliminar a extrema pobreza. Nós estamos falando de um país de 1 bilhão e 400 milhões. Olha, tem muitas pessoas críticas da China, mas
não pode negar isso. Eu andei a China inteira, eu estive nas 23 províncias, nas 5 regiões autônomas especiais, como Tibete, Xinjiang, Mongólia Interior, Macau, Hong Kong. Nesses tantos anos eu estive em diversas partes. E não fazendo esse roteiro de turista, porque como eu consigo falar um chinês, que é o chinês só para convencer a minha esposa de casar comigo, né? Eu posso andar de forma para lugares que um turista normal não vai andar. Você não vai ver miséria. Eu estive na Índia. Lá você vai ver miséria. Na China você não vai ver miséria. Você vai ver pobreza, miséria não. Nós estamos falando de 1.400.000.000. Por quê? Foi um propósito, foi um desenho. Né? Foi o desenho, olha, 100 anos depois de criação do Partido Comunista, 1921, então, 2021, nós vamos resolver, nesse centenário, o problema da extrema pobreza. É uma meta. E aí, o Xi Jinping, ele faz o quê? Ele cria um conceito que é combater a pobreza de forma precisa. Ou seja, não vai ser apenas dando um Bolsa Família, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Isso também. Mas tem regiões que a pobreza tem outras causas. Se não tiver a ciência estudando para investigar o que é, não vai resolver. Porque as pessoas não gostam de comer tal produto, e de repente tem que ter uma solução para incluir um nutriente naquele produto, etc., etc. Né? Então, há, sim, possibilidades nessa nossa jornada. E aí, a terceira conclusão, a integridade da informação é uma arma essencial para a humanidade manter-se humana. Nós estamos falando de guerra, das leis da guerra, qual seria essa? Vamos ter que pesquisar. Não importa quais serão os resultados dessa pesquisa, mas já temos que saber. Temos que carregar a integridade da informação como uma das armas essenciais. Sem ela, não vamos triunfar. Precisaremos de outras, mas essa é uma das essenciais. E, já avançando aqui para a conclusão, para talvez abrir aí o diálogo com esse querido público, avançar na concretização de um projeto nacional, civilizacional, com metas científicas, econômicas, tecnológicas, sociais, ambientais, regionais, bem definidas, é essencial para fortalecermos nossa soberania territorial digital. Com a soberania digital, a integridade da informação será mais facilmente garantida. Com a integridade da informação garantida, teremos uma sociedade mais confiante. E isso é a base mínima para o impulso do desenvolvimento humano, econômico e social do nosso país. E, meu muito obrigado. Um prazer. Bem, depois dessa espetacular explanação e reflexão do professor Zé Medeiros, é claro que nós ficamos todos instigados a fazer comentários, debater algum ponto específico e levantar questões para que ele possa aprofundar um pouco mais, não é, a sua explanação. Como eu fui convidado para ser mediador e me abrir a possibilidade de falar alguma coisa, não é? Eu e o professor Zé Medeiros, na verdade, não somos da área, não é, dessa comunidade que está aqui. Então, nós somos um pouco alienígenas do ponto de vista do tema. Mas tem assuntos muito correlacionados com a nossa área de formação. E antes de abrir a palavra para que as pessoas possam se manifestar, eu queria pontuar alguns aspectos da fala do professor
José Medeiros. E aí, foi interessante eu estar aqui nessa mesa, porque tem 4 meses que eu estive na China, passei 30 dias. E a impressão que nós temos é que nós estamos chegando em outro planeta. Completamente. Não é nada daquilo que a gente imagina, nem vê do ponto de vista folclórico pelos meios de comunicação. Uma coisa que me chamou a atenção na China é que, por ano, eles estão formando 9 milhões de indivíduos. Por ano. 9 milhões de indivíduos. Segundo aspecto é que 6 milhões de chineses estão voltando por ano para a China. O terceiro aspecto, e que foi bem enfatizado aqui pelo professor Zé Medeiros, é que a universidade ela está no centro da discussão do projeto nacional. Processo de desenvolvimento econômico e social. Eles têm um desafio enorme. A taxa de desemprego na China, nas zonas urbanas, está em torno de 10% a 12%. Na zona rural, em torno de 8%, 5%. Qual o desafio deles? É preparar a China para essa juventude, já que a China, a população ela parou de crescer. Então, esse desafio eles já não vão ter para o futuro. Desde 2015, inclusive, eles aboliram aquela medida de você ter um filho por família. E aí, como resolver o problema da juventude? Qualificar e conectar essa juventude, né, na fronteira do conhecimento do século XXI. Esse é o desafio deles. Por isso que os documentos mais recentes do Partido Comunista Chinês, nas suas grandes plenárias, o tema da inovação é central para eles. Eles sabem e fazem, como melhor do que ninguém, o que o mundo ocidental já fabrica e produz. O que os chineses querem fazer agora é querem inventar. Eles querem criar, eles não querem mais copiar. Então, as plataformas digitais, por exemplo, que faz parte de uma política de segurança nacional, não é? Eles copiam e fazem melhor. O WeChat deles, que é o WhatsApp nosso não, né? Ocidental, não é? Praticamente é um instrumento de pagamento, é um meio de pagamento. O WeChat você paga com a mão. Você precisa mais de cartão. Você paga com a mão, faz a biometria da mão, então para onde você for, você paga com a mão. Não é isso? Você tem o iFood deles, que não estava aqui na apresentação do professor. Você tem o Uber deles. Então, assim, por aí, pela tecnologia do conhecimento, que eles querem enfrentar o problema do desemprego da juventude. Não é? Outra coisa importante, da Casa das Universidades, e aí eu faço aqui levanto uma questão muito séria para nós como Brasil, eu fui anunciado como secretário da Iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro. O que é a ICTP? A ICTP foi criada em 2008, já no contexto de crise do financiamento da ciência brasileira, e ela reúne as 9 entidades brasileiras representativas da comunidade científica e tecnológica. ABC, SBPC, Andifes, Conifes, Confap, Consect, Abroem, são 9 entidades. Eu estou nessa secretaria desde 2009, fevereiro. E o que nós vemos nesse momento é que a Universidade Brasileira não está dentro de um projeto de discussão do país. Seja por problemas internos, mas também, principalmente, porque, infelizmente, ainda não temos uma situação favorável de reconstrução daquilo que foi destruído. Porque nós tivemos em curso, na verdade, um processo de destruição do sistema de produção do conhecimento do Brasil. E hoje, nesse momento, a universidade não é prioridade. E não está sendo prioridade. Basta ver a crise do orçamento das universidades brasileiras esse ano e para o ano. E ninguém se mexe para resolver isso. E vai ficar pior. Vai ficar pior. A PILOA de 2025 é muito ruim para as universidades brasileiras. Você vê a discussão da NIB, Nova Indústria Brasil. A Universidade Brasileira não foi chamada para essa discussão. E não está dentro dela, em que pesa a inovação seja um dos eixos centrais da NIB. Mas não está dentro. Outra coisa, aspecto importante aqui, realmente estamos em um período de guerra. Mas nós não estamos
à altura desse período de guerra com estadistas brasileiros que pensem o que tirar de proveito desse período de guerra, do ponto de vista tanto do desenvolvimento econômico, como também do reposicionamento geopolítico brasileiro. Apesar de todo o esforço do presidente Lula, não é, e agora mais visto ainda na questão dessa reunião do G20, não é, nós estamos à deriva na situação do movimento das placas tectônicas hoje no mundo. Estamos um pouco à deriva disso. E aí voltamos para a necessidade de um projeto de país, um projeto nacional. Infelizmente, uma pessoa escreveu um livro que ele continua muito atual ainda e que mostrou uma certa tristeza com que o país tomou rumo lá no idos dos anos 90. Celso Furtado escreveu um livro chamado Brasil, a Construção Interrompida. E ela continua interrompida. Continua interrompida. Então, as guerras que estão acontecendo lá fora, nós estamos enfrentando guerras internas aqui. A guerra é conosco aqui, internamente. Não é? E uma guerra daqueles que são contra o nosso desenvolvimento. Contra o desenvolvimento do país, contra o desenvolvimento das instituições, contra o fortalecimento da universidade, contra o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação como um vetor do desenvolvimento brasileiro e agregador de valor e de riqueza. Então, são pontos muito importantes que o professor Zé Medeiros levantou e que dialoga muito com o tema da integridade da informação, porque a informação, como foi falado pelo professor Marcos aqui, é poder. E poder tem tudo a ver com soberania e com desenvolvimento nacional. Então, dito isso, abra agora espaço para as perguntas e questionamentos. Por favor, é só as pessoas se identificarem para o professor Zé Medeiros depois Helena, e a instituição. Casal, Sérgio, Márcia. Acho que está bom, né? Até meio-dia, acho que a gente consegue. Eu vou na ordem do mais perto, tá? Para agilizar também. Passo para a Helena, depois para o Sérgio, e depois, se for o caso, eu mesmo levo o microfone, ou se tiver alguém. Tá, sim. Bom dia a todas e todos. Eu sou Arthur Bezerra, um dos organizadores desse evento, pesquisador titular do IBICT, vice-presidente do ICE, junto com o meu camarada Marcos Schneider, e participante também da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Primeiramente, quero parabenizar o professor Zé Medeiros, me permita te chamar de Zé, porque, né, nós temos essa informalidade, eu sei que provavelmente os chineses não têm com você desse jeito, né, mas aqui, né, no Brasil, e principalmente no Nordeste, né, a gente tem esse jeito carinhoso de falar. Essa apresentação era muito aguardada por todos nós, né, a gente tinha muito interesse mesmo, e ela realmente chegou às nossas expectativas. Eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas toda uma entrevista, tem umas 10 perguntas para fazer, mas eu imagino, pelos colegas que vão comentar, que eu vou deixar alguns temas para eles e vou fazer uma pergunta que envolve desinformação, né? Se fala muito da questão da censura na China, né? Enfim, rapidamente, só citando, eu há muito tempo li um livro da jornalista norte-americana Roberta McKinnon, que trabalhou muitos anos na China também, né? É um livro de 2013 chamado Consent of the Networked, né? Baseado, inclusive, né, no princípio da Constituição estadunidense, em que ela falava que a única diferença entre a vigilância da internet dos Estados Unidos e da China é que a vigilância dos Estados Unidos era velada. Né? Eles não, na China se tinha consciência de quais maneiras o Estado, de alguma maneira, monitorava as redes e tudo mais. Então, é uma pergunta mais genérica para que você tenha a oportunidade de falar, depois da rodada de perguntas, sobre o que é desinformação e o que de fato deve ser levado em consideração no sentido do monitoramento estatal ou empresarial da rede, né? E as perguntas sobre soberania digital eu vou deixar para os meus colegas. Obrigado, Arthur. Bom dia, eu sou Helena, sou professora da Universidade Federal do Ceará, ali do lado do Rio Grande do Norte, então a gente já fica feliz. A minha questão ela vai dialogar também com a sua preocupação sobre, né, essa ideia de um projeto nacional.
Recentemente, eu, Sérgio e outras pessoas estivemos numa reunião do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde foi apresentada uma ideia de como o Brasil participaria da chamada economia de dados. E, essencialmente, a ideia era capturar dados e comercializar os dados, né? Por exemplo, dados de carro, né, Sérgio, etc. E a gente manifestou muita preocupação de que isso tinha implicações também para a lógica de direitos humanos, e também de que essa economia de dados ela é uma economia muito especulativa, né? Ela é uma economia que eu tenho muitas dúvidas sobre quanto que de valor realmente ela gera. E a minha pergunta, não sei se é a sua área, e se não for, tudo bem, a gente pode continuar essa conversa depois, mas é exatamente isso. Assim, como é que a China participa dessa economia de dados? Ela comercializa os dados que são capturados dos cidadãos, porque todos nós temos dados capturados, e a lógica do Brasil é vender para a Microsoft, para a Amazon, para qualquer um que queira comprar, né? Então, para mim, essa é uma questão bem central, porque tem uma certa ideia de correr atrás do desenvolvimento da China, né, dos Estados Unidos, participar dessa economia como se ela fosse assim, uma nova, né, panaceia de produção de valor e de riqueza. Obrigado, Helena. Próximo. Alguém levantou aqui? É o Sérgio. Sou eu. Pronto. Falo, então? Então vamos fazer rapidamente. mais 3 e encerramos, pode ser? Ok. Obrigado pela exposição. Eu tenho uma dúvida sobre... A minha impressão é que desde os anos 90, mas eu não tenho certeza, a economia chinesa ela incorporou várias empresas. Tanto é que ela virou o celeiro de produção de hardware no mundo. Ela incorporou, ela nunca impediu, ou, claro que com regras, ela trouxe várias empresas no seu interior, né? Então, houve competição dentro da China, coisa que se diz que não. Mas uma coisa que é a minha impressão é que ela nunca deixou retirar dados da China. Eu queria saber se você tem essa informação, porque a minha impressão é que eles conseguiram fazer todo o desenvolvimento que eles fizeram de tecnologia da informação, porque eles controlaram os dados da sua população e da sua, enfim, de todos os processos numa economia cada vez mais baseada em dados. Então, eu queria saber se é por aí. Obrigado, Sérgio. Carlos. Aí depois passa a Márcia. A Márcia? Tá. Bom dia, professores. Me chamo Márcia Feijão de Figueiredo, sou professora na Unirio e atualmente eu retornei, né, ao IBIC para fazer o meu pós-doc e estou estudando essas temáticas e me interessa muito a integridade da informação, mas o que mais me chamou a atenção, né, acho que diferente de alguns colegas, e aí eu trago essa pergunta ao professor José Medeiros, é a questão de uma perspectiva comunitária. Porque você comentou, por exemplo, que a extrema pobreza lá na China foi combatida dando atenção a questões locais, como alimentos ou demandas, necessidades além de um Bolsa Família, né? E aí eu fiquei pensando no contexto de uma integridade da informação, também num contexto comunitário no Brasil, visto que você tem essa experiência vivenciada, nascida no seu estado. E eu imagino, assim, numa perspectiva também daqui do Brasil, de que a gente tem muitas comunidades que são atravessadas por desinformação, atravessadas por engajamento, atravessadas por emoção, atravessadas por uma série de fatores que impedem elas de terem uma contextualização de uma informação precisa, de uma informação mais acurada. E aí eu gostaria de pensar, né, pedir a sua reflexão sobre isso num contexto de comunidades. Obrigado, Márcia. Para encerrar o Carlos aqui. Pronto. Bom, bom dia. Eu sou Carlos Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais. Parabéns pela fala, pela palestra. Eu vou fazer uma pergunta muito pragmática, que é o seguinte: eu queria saber se, por acaso, o senhor tem alguma sugestão, indicação, enfim, de algum lugar na China, instituto de pesquisa ou universidade, que seja referência na discussão de integridade da informação, ou de informação, ou até de ciências sociais aplicadas, porque a gente possa pensar em parcerias, porque, às vezes, a gente, aqui no Brasil, conhece muito da Europa, dos Estados Unidos, os lugares, a gente consegue fazer convênio mais rápido. Então, às vezes, com a China, a gente tem convênios formais, mas o caminho para chegar concretamente assim, em ações de parceria fica difícil. Queria saber se tem alguma sugestão nesse sentido. Obrigado, Carlos. Professor José Medeiros. Olha, sobre o Fábio, que o Fábio falou, vamos deixar
talvez só uma questão, essa questão da juventude, desemprego, o foco na inovação, eu diria, Fábio, que são 2 focos. A questão da inovação, né, novas formas aí de estimular, abrir caminhos para a juventude, principalmente no mercado de trabalho. E eu penso que tem um novo, que é a China está trazendo de volta essa ideia de civilização, que aí é algo mais do mental mesmo. O resgate da cultura tradicional. Mas não, aí também vai gerar uma polêmica, né? Já está gerando, mas com característica chinesa. Não se preocupem, a característica chinesa significa, como dizem que dizia, né, o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato. Se ele pegar rato, está bem, é pragmatismo. Na verdade, não foi o Deng Xiaoping que disse essa frase, foi um outro, mas ele passou a usar. O senso do pragmático. O pragmático no sentido de resolver problemas mesmo. Então, a China sabia que, nesse processo de reforma e abertura, iniciado em 78, iria ter distorções, né? Em todos os sentidos. No sentido mental, principalmente, nesses 30, 40 anos, se construiu uma sociedade preparada para competir. Ora, para competir externamente, trouxe resultados. Mas se essa competição continuasse internamente, vai causar desequilíbrios. Agora, o Xi Jinping está na correção desse problema. Por exemplo, os meus 2 filhos começaram a ir para a escola. Ainda bem que eles estão indo para a escola agora, porque se eles tivessem nascido 5, 10 anos, eu iria ter uma carga econômica de encargos muito grande, porque eles iriam ser treinados para competir, para ser competidores. Agora, eles estão sendo educados para serem colaboradores. Já é a nova fase, né? Que entra também eu acho que foi o Arthur, né, sobre essa questão da... Tem uma economia capitalista interna? Tem. É concreto. Mas, ora, capitalismo tem que ser definido como sistema. Não dá mais para uma definição de capitalismo pelo modo de produção em si. No momento que esse modo de produção não são mais os capitalistas que dominam o próprio Estado, ele já não é capitalismo. Por isso que na China não é capitalismo. Porque tem as formas de produção capitalista, mas o sistema como um todo... Quer a prova maior? Aquele que vocês conhecem bem, o Jack Ma, do Alibaba, né? O Jack Ma, acho que faz uns 2 anos, que foi lançar aquela empresa formiga, né, a Ant, lá, não sei quantos bilhões em ação, fez uma crítica ao partido sobre a questão da economia, o partido não deixou, não aconteceu. Por quê? Ele iria lançar um precedente altamente perigoso, estava conversando com os amigos chineses, qual era? Tipo, dar créditos para os estudantes fazerem cursos nas universidades, etc. E se aquela empresa quebra? Olha o caos interno na China. O partido cortou. Então, se fosse um sistema capitalista, não teria cortado. Eles teriam ido. Então, tem um poder político muito forte. E o Xi Jinping, quando ele entrou, ele falou o seguinte, olha, você quer ficar rico, como o Deng Xiaoping tinha dito, enriquecer é glorioso, vai e fica rico, não tem problema. Mas se afasta um pouco do partido. Essa é a nova fase. Ao contrário da fase anterior, quando vem o Jiang Zemin, que ele cria vocês até hoje escutam, né, na mídia chinesa, tudo, que é a teoria da tríplice representatividade. No fundo, essa teoria nada mais é do que permitir a entrada de capitalistas no partido. É isso.
Tá? Mas agora, essa teoria não está tendo mais força no gerenciamento. Então, tem que acompanhar como é que a China muda. Então, eu, pessoalmente, nos meus estudos de partido, que é um dos meus focos, eu divido em 3 fases, que é a fase da revolução, que é o mal dominando a lei, a fase da construção econômica, que é o Deng Xiaoping, e a fase da revitalização civilizacional, que é essa fase atual. Que aí o foco, por isso, que são os valores da própria civilização, porque eu acho que a China percebeu, como Huntington, que o futuro estará nas civilizações. Discorda do Huntington de que haverá um choque. Mas acredita que é isso, né? E eu acho que aí o Darcy Ribeiro volta a ser atual para nós, né? Essa civilização aí brasileira. A questão da censura, né? Eu acho que precisamos falar da censura. Isso depende. O que é que se censura, o que não se censura. Eu penso que a ágora política na China, o espaço da discussão é o partido. E aí você tem as correntes, ou os pontos de vista, os debates, as instituições e os especialistas. Fora da ágora, as pessoas não estão nem interessadas nisso, porque elas têm a vida para levar. Ponto. Eu acho que é isso que... E aí eles têm também... Estava também conversando com o Fábio no café da manhã, que, ao contrário do Brasil, que você tem caciques regionais, a China acabou com isso. E acabou como? Fazendo rodízios dos dirigentes do partido. O Xi Jinping foi ser secretário-geral na minha província, 2003 a 2007. Depois foi para Xangai, antes passou em Futian, que foi onde o Fábio esteve. Então, ora, os líderes locais, como o Jack Ma, que é muito poderoso na minha província, ele é de lá, de Zhejiang, né, da minha província, de Hangzhou, ele não tem como subornar aquele representante do partido, que ele já tem muito poder, aquele cara que chega lá. Então, não tem como. Ele pode subornar embaixo aqui, mas naquele nível maior, ele está sempre com medo, porque o poder tem uma proteção. E essa proteção são os interesses do Estado. E é preciso observar o seguinte, a concepção cultural da China, civilizacional, é muito diferente. Não é o indivíduo o centro é a coletividade. Então, eles até têm assim, o país é a minha casa, Guoshi o Oda Tia. Tia é família. Então, o país é a minha casa. Se você não cuida do país, não assegura o país, todo o restante sem chances. E eles não têm como sair da muralha. Ao contrário de nós, que somos migrantes. Me perseguiram lá em Canudos, eu encontrei um caminho e fui para a China, entende? Eu continuo esse caminho assim. Eu tenho um apego ao país, essa noção de brasilidade, por grandes influências, como o Darcy Ribeiro, o professor Aziz Abissab, o professor Severino Cabral, que era aqui do Rio de Janeiro, um estudioso de China, e outros amigos que eu construí, e que aquilo me motivou, ou mesmo aí do pessoal na esquerda, né? E isso me cativou. Mas, se não tivesse chegado essas informações, eu seria qualquer um lutando por sucesso. Eu, como sou um pouco taoísta e cristão, não gosto muito de sucesso, para mim não faz muita diferença, mas também é um acaso. Mas não estaria o Brasil no centro das minhas preocupações? Como é que nasce o Brasil no centro das minhas preocupações? Eu tinha, só uma curiosidade, eu tinha, acho que 14 anos no ensino médio, lá em Touros, e eu lembro que eu escrevi um verso que era assim: que país é esse que tem gente com fome? Não sei se seu nome é com S ou com Z. Venham me dizer, quem sabe a verdade, responda por caridade, porque eu quero saber. Olha só, uma criança, um jovem, como é que está isso na cabeça daquele jovem ali? Então, tem coisas boas nesse Brasil. Chegou. Mas elas estão bloqueadas. Né? Eu acho que teve uma geração que construiu coisas grandes nesse Brasil, principalmente aqui no Rio, grandes contribuições. Também no Nordeste, ali. Né? Mas está bloqueada. A gente tem que, talvez, a acupuntura, né, para desbloquear e fazer fluir no corpo circular, para que seja captado pela juventude e torne isso um caminho. Né? Aí como
o nosso economista lá, o Celso Furtado, né, para que seja desinterrompido, né? Ora, essa questão da venda dos dados, a China não está preocupada se você vende ou não vende. A China está preocupada se a tua venda impulsiona o projeto de desenvolvimento nacional ou não. É isso. Então, por exemplo, ora, essa empresa da maçã, essa empresa da maçã, ela quis resistir a deixar os dados da China dentro da China. A China disse, tá bom, não vai vender mais nada aqui. É o maior mercado deles. Então, foram obrigados a criar um servidor, enfim, para todos os dados dos usuários chineses, eu sou um desses usuários, fica lá dentro da China. Se o outro chinês vai vender ou não, não é tão relevante, não é? Para o projeto chinês. Pode vender, se chinês gosta de dinheiro. Vocês não andam por aqui nas casas chinesas, tem aqueles gatinhos fazendo assim? Aquilo é chamando dinheiro, né? Talvez eu não tenha pego dinheiro porque eu não deixei minha esposa lá botar aquele gatinho, mas quando voltar vou reconsiderar essa minha decisão. Então, o controle de dados, né, como é que isso vai sendo incorporado na economia, é o seguinte, existe um planejamento macro, uma orientação geral, e existe uma margem de criatividade grandiosíssima nas províncias, nas empresas, nas pessoas. Não é uma coisa engessada, de jeito nenhum. Se fosse, não estariam onde estão. A liberdade econômica, criativa, é maior do que um cristão assim pode imaginar na sua simplicidade. É muito... Né? Agora, existe um campo que eles chamam de linha vermelha, né? Ali não pode passar. Como o Jack Ma tentou passar e está aí pianinho, não vai enfrentar. E não vai enfrentar por quê? Porque perder a nação, perder o país é perder a nação. E essa era a grande ameaça. Tem um texto fantástico de 1924, do Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen foi o que liderou um processo para a transição aí da dinastia, do fim da dinastia para a Primeira República, que foi 1911, janeiro de 1912, né? Aqui foi 1911, 1º de janeiro. Então, a imagem que ele faz, a descrição que ele faz, ele diz assim, nós somos como um peixe em uma mesa e as grandes potências, cada um querendo pegar o seu pedaço, o pedaço desse peixe, a ocupação dos espaços, dos interesses. E nós, enquanto nação, enquanto povo, são 400 milhões, na época 400 milhões, agora são, né, estamos 1 bilhão e 400 milhões, 400 milhões com uma areia solta, sem liga. E justamente o que o partido conseguiu foi fazer com que essa areia se juntasse, né? E rapidamente, sobre eu acho, Márcio, esse campo aí de estudo seu muito promissor, eu penso que aí já ir para a aplicação objetiva de experimentos, sabe, mesmo que seja em comunidades de 50 pessoas, 100 pessoas, né? Porque aí, além da informação ser íntegra, que é um aspecto que temos que cuidar, mas temos um outro, que existe um conjunto de informações que pode ajudar a gente a ser feliz, como eu já falei, o caso da macaxeira, minha felicidade foi lá para cima, depois que eu descobri aquela informação de como acessar, né? Então, tem muitas coisas que já foram feitas, que estão aí, que se uma comunidade, se uma criança se apropria daquilo, vai mudar a vida dele. Então, nós precisamos fazer esse contato com as comunidades, estar ligado às comunidades, não é? Para que aqueles jovens que estão lá em Canabrava desfilando com a bandeira do MST, naquela foto que vocês viram do Rio Grande do Norte, numa terra de chão batido, fui eu, aquele jovem fui eu. Não é? Nós possamos fazer a diferença no nosso país. Nós precisamos fazer a diferença no nosso país. Nós não precisamos pedir autorização para ninguém do que se permita ou não permita nós fazermos o que é bom para o nosso país.
ele é nosso, temos que tomar posse sem pedir autorização, porque já é nosso. Naquele marco, por isso que naquele marco de touros, eu tenho um projeto social na minha comunidade, lá em Canabrava, que é o Jardim Ciências Isa Bissabe, e um monumento que já está para construir, já está no meu imaginário, é esse monumento de touros, em cima dele botar a bandeira do Brasil. Ou seja, os portugueses tomaram posse do território brasileiro para eles, e eu agora estou tomando dos portugueses para mim, com a bandeira, né? Então, é nos apropriar concretamente. Então, vai ser uma rede de solidariedade, de paciência, porque nós que estamos vindo das favelas, das periferias, a nossa linguagem é um pouco diferente. Então, às vezes, nós temos um conhecimento próprio, um conhecimento científico, mas ele não é expresso na linguagem que a academia domina. Então, os acadêmicos é que têm que ter paciência conosco. Talvez você não esteja compreendendo o que ele esteja dizendo. Não é um problema, mas o diálogo, o respeito, a afetividade vai permitir com que haja essa conexão, né, entre a produção e a transmissão do conhecimento. E, enfim, o Carlos, eu estou aqui para isso, posso ajudar, porque, tipo assim, eu não conheço, mas eu sei alguém que conhece, entendeu? Então, isso vai ser fácil, tá bom? E será um prazer enorme. A China tem interesse também nessa conectividade, nessas relações. Obrigado. Agradecemos aos professores José Medeiros e Fábio Guedes. Pedimos que continuem na mesa, porque daremos continuidade agora com informações sobre o número atual da Link em Revista e a chamada para o próximo número, tendo o título Integridade da Informação e Soberania, Brasil e China. Para isso, convidamos os professores Marcos Schneider, editor da revista, e o professor Sérgio Amadeu, editor convidado. Passamos a palavra ao Marco. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Estou encantado com a conferência do Zé Medeiros e com a minha moderação do Fábio. Foi excelente, inspirador. E eu estou com a sensação de que a minha intuição estava certa quando eu convidei vocês para serem os editores convidados do próximo número da Link em Revista sobre cibersegurança, integridade da informação e soberania, os casos do Brasil e da China. O Sérgio, meu amigo Sérgio Amadeu, também está na mesa, porque o número atual da Link em Revista já ia nessa direção, né? É sobre soberania digital. Eu não me lembro o título inteiro. Eu vou abrir aqui o site. Você me dá uma ajudinha, por favor, para Link em Revista, tá? Eu vou ser muito transparente e franco. Idealmente, como está na programação, seria o lançamento do número atual, do novo número da Link, sobre soberania digital, mas por problemas de demora de parecerista, aquelas coisas que todo editor científico sabe, a gente só conseguiu subir 2 ou 3 artigos, ela ainda não está pronta para lançar hoje, ela vai ser lançada nos próximos dias. Tá, obrigado. Essa é a que está sendo lançada, mas eu quero me referir, deixa eu ver se eu consigo achar, a nossa chamada anterior, exatamente. Eu pedi para o pessoal subir para mim, só que eu não sei se deu tempo. Por exemplo, a atual é a penúltima. Ou seja, a que eu quero lançar, ela não está aqui. Mas, lamento, eu pedi para as pessoas fazerem isso para mim, mas, de qualquer forma, talvez eu ache nas notícias, que eu queria resgatar, Sérgio, a nossa chamada. Será que você consegue achar ela por aí? Pronto. Porque é uma sequência, tá? Foi pensada a questão da soberania, que começou a se tornar muito sensível nos debates, nos diversos fóruns dos quais a gente participa sobre... No fundo, eu estou o tempo todo falando de ética da informação, mas a ética, é bom sempre a gente lembrar que também é filosofia prática. Ética não é etiqueta, não é como se comportar bem na festa de gala, né? A ética tem a ver com vida e morte, tem a ver com saúde e doença, com sofrimento e gratificação, com solidariedade e egoísmo, etc., etc. E eu não estou conseguindo abrir aqui, infelizmente, a tecnologia não está me ajudando.
Não é, pois é, não estou achando. Eu não posso ficar procurando isso agora, eu vou falando então. Não, não é. Essa é a nova, que a gente vai chamar, mas eu quero ver a anterior, que ainda não saiu, a chamada anterior. Deve estar em notícias, exatamente. Mas, peraí, deixa eu tentar uma coisa aqui que eu pensei. No acervo, talvez... Pois é porque ela está no limbo. Ela está sendo lançada e ainda não está. Eu pedi para deixarem isso pronto para mim, não deixaram. Seria antes dessa, chamada anterior. Não, quando eu for para mais notícias, vai a chamada completa dessa. Bom, enfim, desculpa aí essa questão técnica, mas o fato eu convidei o Sérgio Amadeu, nós estivemos juntos em Cuba, no início do ano, né, num evento grande, onde ambos estávamos discutindo essas questões, e o Rafael Groman, né, o jovem Rafael Groman, da USP, que agora está lá no Canadá, para fazer uma chamada sobre soberania digital. Não estava se falando de China, a gente estava pensando mais no tema da soberania digital como um todo, só que com diversos subtemas que eu queria resgatar aqui, mas de memória eu lembro alguns, né? Soberania digital, inteligência artificial, exato, era esse o ponto, e com verticalizações ou desdobramentos do tipo soberania digital, inteligência artificial e sua dimensão epistemológica, e sua dimensão política, e sua dimensão econômica, etc., etc., etc. Né? Era esse detalhamento que eu estava tentando puxar aqui de memória. Se o Sérgio conseguir resgatar, eu agradeço. Se não, eu vou dar a sequência para passar... Conseguiu? É que já tiraram de lá. Eu tinha um link aqui, mas remete a um lugar que vai para isso. Pois é, está um fluxo aí de uma coisa que está para ser lançada e ainda não foi lançada, eu peço desculpas por isso, mas a ideia geral era essa, tá? A gente trabalhar a questão da soberania digital em vários ângulos, em várias abordagens, pensando, com ênfase na inteligência artificial, e pensando a dimensão tecnológica, a dimensão política, cultural, epistemológica, o problema da desinformação em relação à inteligência artificial e às soberanias e tal. E foi uma chamada lançada como de hábito em português, inglês e espanhol, mas tendo o Rafael, a sua network lá a partir do Canadá, a gente recebeu vários trabalhos em inglês, em português, alguma coisa em espanhol, e eu anuncio que será lançado até o fim desse mês, com certeza, espero que com certeza, que o plano era ser lançado hoje. Essas coisas acontecem. Mas nessa mesma pegada da soberania digital, agora com uma ênfase maior na questão nacional, da segurança nacional, algumas vicissitudes felizes, né, alguns caminhos da fortuna me aproximaram do José Medeiros e do Fábio. Né? Vou até contar, porque é pitoresco, é interessante. A Milena, essa nossa excelente cerimonialista, é também minha orientanda de doutorado. E eu estava conversando com ela, uma conversa casual, né, acadêmica, sobre o interesse antigo que nós temos aqui na Link em Revista, de fazer um número com a China, sobre a China. Eu quero saber mais da China. Se sabe pouco da China e a China precisa ser mais conhecida. Essa era a minha intuição, né? Meu interesse pessoal até. E, como editor, eu tentei encaminhar isso. Há uns 2 anos atrás, a gente ganhou um edital da FAPERJ, cuja grana a gente ainda não viu, mas ganhou, que já contemplava um número com a China, com versões em mandarim, etc., etc. No que eu falava isso com a Milena, ela falou, meu pai está indo para a China agora, numa missão. Eu falei, mas quem é teu pai? Ilustre Fábio Guedes aqui, que estava indo numa missão diplomática, sei lá, de ciência e tecnologia, né, de intercâmbio e tal. Eu falei, me apresenta para o seu pai e tal. E a gente começou a trocar ideia e a triangular com um outro pesquisador da China. Né? Isso foi um caminho. Eu falei, você não quer editar o número da China comigo? Vamos pensar isso juntos. Ele aceitou. Num outro caminho, há uns 8 anos, né, Marcos? A gente tem um grupo de estudos sobre Hegel, tentando entender penetrar naquele cipoal filosófico. Esse grupo já teve algumas composições, mas desde o início eu e o Marcos estamos lá, a Fernanda não está aqui, algumas pessoas aqui presentes entram e saem do grupo. O Marcos Dantas agora é o mais recente membro, a gente terminou a Fenomenologia do Espírito, está começando a Ciência da Lógica, terminou depois de 8 anos, né? O negócio não é brincadeira.
E aí, um colega nosso, que é uma figura fantástica, espero que ele apareça aí, que é o Marco Antônio Bonetti, tem uma biografia pessoal muito sui generis, não é? Ele é paulistano, formado em jornalismo, com um mestrado em semiótica na PUC de São Paulo, com um doutorado em semiótica na PUC de São Paulo, mestrado eu não me lembro o quê. E ele, papo vai, papo vem, China, no grupo de estudo. Ele agora resolveu, 30 anos depois, fazer uma graduação em filosofia, um mestrado em filosofia. É um tradutor de alemão, é um cara brilhante. E, num dia desses, na nossa conversa sobre China, ele falou, eu tenho um amigo meu da China, que está lá na China. Mas quem é esse seu amigo? É o José Medeiros. Aí o José Medeiros apareceu um dia no nosso grupo, coitado, às 3 da manhã, 4 da manhã, que a gente estava numa reunião às 5 da tarde, mas firme e forte lá com a gente. E depois a gente teve outras conversas. Eu digo que os santos bateram, né? A gente descobriu afinidades intelectuais, interesses e tal. E eu convidei o Zé também para essa empreitada, né? Para, junto com o Fábio, a gente produzir um dossiê sobre segurança. Chegamos nesse nome, né? Cibersegurança e soberania. Mas, como a gente estava trabalhando também muito com a questão da integridade da informação, eu falei, o que vocês acham da gente integrar essa questão na nossa problemática geral? Eles toparam e assim foi. Então, agora eu estou oficialmente lançando, ainda não está no ar, né? Eu ainda quero fazer uma última revisão, porque a gente terminou isso ontem, juntos, né? Trocando figurinha, o José Medeiros no avião, tal. A gente bolou esse texto que eu queria ler para vocês, que é a chamada do próximo número, e que será lançada nos próximos dias, tá bom? Deixa eu ver onde é que está. É aqui no Read More, saiba mais. Não. Aí. Isso. Clica aí no título da chamada. Mas já foi. Já foi. Está uma leitura razoável para todo mundo, tá, né? É um texto curto, não se preocupem. Não vou ficar aqui 2 horas lendo, não. É um texto bem sintético. Bom, e como eu anunciei na minha fala de abertura, parte disso eu já falei ontem de manhã, não tudo. Tem gente nova aqui, né, não vai ter tanta redundância. A integridade da informação é uma expressão que tem sido empregada por entes estatais e interestatais, como a ONU, em contraponto à noção de desinformação. Pesquisadores, gestores públicos e diversos atores da sociedade civil organizada que têm se dedicado nos últimos anos a diagnosticar, projetar e executar ações de combate à desinformação têm recentemente promovido a integridade da informação como uma dessas frentes de ação. Essa abordagem, por assim dizer, positiva da problemática, no sentido de promover algo íntegro e não apenas combater algo corrupto, já faz parte do rol de ações de combate à desinformação em curso, como, por exemplo, a reivindicação de medidas que favoreçam a existência de mídias plurais e de um jornalismo sério, comprometido com a verdade factual e o interesse público. Ao enfatizar o elemento positivo da dialética entre informação íntegra e desinformação, um novo conjunto de reflexões e possibilidades de ação talvez comece a se delinear com mais clareza. Originalmente restrita ao campo da computação e posteriormente ao ambiente corporativo, a noção de integridade da informação vem sendo gradualmente empregada no campo acadêmico, jurídico, governamental, e na sociedade civil organizada, como uma questão vital para enfrentar, por exemplo, o negacionismo científico, especialmente nas áreas ambiental e de saúde pública. A perseguição a minorias, como indígenas, quilombolas e a população LGBTQIA+, ou a maiorias minorizadas, como mulheres e negros. E a ascensão de projetos políticos demagógicos, antipopulares, fascistas e autoritários. No que diz respeito à produção da informação, a integridade refere-se basicamente à veracidade do produto informativo. No campo da distribuição, ela diz respeito à necessidade de democratização do ambiente informacional. Na esfera da circulação, diz respeito à mediação sociotécnica dos fluxos de informação. Na esfera da recepção, consumo e uso da informação, envolve a credibilidade atribuída às fontes de informação, bem como a relevância conferida à informação circulante.
Além das esferas de produção, distribuição, circulação e consumo da informação, há ainda uma questão sensível: a preservação e custódia da informação, que envolve sua representação e organização eficientes em termos de armazenamento e produção de metadados, de modo a facilitar sua recuperação. Diante da imensa quantidade de informação em circulação na contemporaneidade e das particularidades sociotécnicas das plataformas digitais, que se tornaram onipresentes e essenciais para a maioria das atividades ligadas à produção, distribuição, circulação, consumo, preservação e custódia da informação, esse conjunto adquire uma dimensão política e geopolítica que pode afetar a soberania da maior parte das nações, incluindo o Brasil. E aí a gente entra no coração da chamada, né? Até então a gente estava situando a problemática, e agora a gente vai entrar na chamada em si. Isso se deve à concentração da propriedade física e jurídica de plataformas digitais e data centers capazes de realizar tal armazenamento em poucas e gigantescas corporações privadas com fins lucrativos. A maior delas situada nos Estados Unidos, cujos acionistas majoritários são magnatas desse país. Nesse contexto, e sem jamais perder de vista a relação necessária entre integridade da informação e veracidade, o quadro geral mostra-se ainda mais complexo, pois o controle dos fluxos informativos, bem como de seu armazenamento e custódia, está subordinado a interesses corporativos estadunidenses, que nem sempre convergem com o interesse público de outras nações ou do próprio povo estadunidense. A China, por outro lado, é, se não a única, a mais importante exceção nesse cenário, dada a independência de suas plataformas, sistemas de busca e data centers. Diante desse contexto, a Link Revista abre essa chamada de trabalhos para pesquisas teóricas e aplicadas de todos os campos do conhecimento científico que discutam as seguintes questões, sempre em articulação com o tema geral da chamada: segurança cibernética, integridade da informação e soberania nacional, os casos do Brasil e da China. E agora a gente vai pontuar os tópicos mais objetivos. Análise crítica de projetos e experiências do Brasil. Análise crítica de projetos e experiências da China. Implicações culturais e ideológicas da insegurança cibernética. Ameaças à soberania nacional resultantes da ausência de soberania digital. Potencial de desenvolvimento econômico e social sustentável da soberania digital. Obstáculos políticos, econômicos e tecnológicos para a soberania digital do Brasil. Novas propostas cientificamente fundamentadas para a promoção de integridade da informação, articulando as esferas de produção, circulação, consumo, preservação, custódia e recuperação da informação. Dimensões éticas da integridade da informação e da soberania nacional. Regulação das plataformas digitais e direitos difusos. É isso, ainda não temos a data, mas isso já está planejado, foi só uma questão de correria mesmo, né? Organização de evento, a longa viagem do José Medeiros, nossos muitos afazeres, mas eu quis antecipar o lançamento para um público mais amplo no contexto desse encontro, em diálogo com o tema geral, em diálogo com a fala do Zé Medeiros. E, enfim, é isso. Aí eu passo a palavra para os editores convidados, para o Sérgio Amadeu falar um pouco mais do nosso número, que infelizmente tivemos esse problema técnico, e para os novos editores convidados também, enfim, fazerem os comentários que acharem devidos. Só vou resgatar o número que vai sair, ele está em finalização, ele é sobre a questão, como o Marco colocou, da inteligência artificial e a questão da soberania. Esse é o título da revista. E talvez a única coisa que eu vou destacar, porque o Marco já explicou, a gente recebeu mais de 25 textos, alguns do exterior, e o epicentro é o seguinte: a inteligência artificial ela estava sendo discutida, ou é discutida, principalmente sob uma perspectiva que o Morozov chama de solucionista. Então, todo mundo pensa que ela vai resolver uma série de problemas, e, na verdade, a gente quis retirar isso, problematizar a inteligência artificial com a questão da soberania. Por quê? Porque a inteligência artificial que está sendo, por exemplo, praticada no Brasil, ela é
ela é elemento fundamental de extração de riqueza a partir dos dados que são armazenados nessas big techs, que são pouquíssimas, que desenvolvem os grandes modelos de inteligência artificial. Os grandes modelos de inteligência artificial, eles, ao contrário do que pode parecer, eles estão no background de milhares de aplicações e aplicativos. Se você pegar, tem um site que tem um nome pitoresco, é assim, There is an AI for that. E lá tem mais de 30 mil projetos de IA. Aí você fala, tá vendo? Tem milhares de IAs aí. Mas não, se você for ver, todos esses projetos, eles dependem desses oligopólios digitais. Eles utilizam a base treinada desses oligopólios. Os modelos, os grandes modelos. Então, a gente queria trazer essa problemática, e eu acho que a gente foi feliz nisso. Vieram vários textos que esclarecem efetivamente qual o problema de uma IA e da soberania. Então, era isso que eu queria só reforçar. Obrigado, Sérgio. É isso mesmo. Uma pena, mas prometo, nas próximas semanas, esse número estará publicado e isso será devidamente difundido para a comunidade acadêmica e de pessoas interessadas no assunto. Aí eu passo a palavra, então, para os meus colegas, os editores dessa chamada, Fábio e José Medeiros. Poucas palavras, eu penso que esse é um tema que está na fronteira do conhecimento. Né? Se vocês forem observar uma das falas aí do Xi Jinping, eu cito sempre o Xi Jinping, não é que ele seja o meu patrão, né? O meu patrão é o governo da província de Zhejiang, a minha universidade é uma universidade pública, mas, claro, como a universidade também responde a ele, de alguma forma, nós temos essa ligação. E eu tenho também me esforçado, assim, um dos focos tem sido estudar o pensamento dele. Mas ele falou uma coisa bem interessante, né, agora nessa reunião do G20, que os líderes concordassem em que, por exemplo, as armas atômicas não fossem acionadas por inteligência artificial. Olha o nível da problemática. Não é? Imagina que o robô ali decide que é um grau de ameaça e vai, tum! Então, o problema é que entra a questão da soberania e tudo. Então, a inteligência, essas tecnologias, né, que no fundo é um instrumento a mais, mas o mundo está sendo dominado por linguagem. Pega essas companhias aí, todas, Facebook, Google, sei lá, essas aí que a gente colocou aí, que são as que têm um valor de mercado maior no mundo, é linguagem. Tudo negocia linguagem. Né? Então, o Brasil não pode ficar de fora não só desse ponto, mas também, principalmente, não pode deixar de avançar na produção do conhecimento. E eu parabenizo o Marco Schneider, porque não temos como não olhar para a China. Não temos. Não dá para. Eles fizeram um projeto diferente. Não é concordar com a China, aqui não se trata disso. Mas tem um conhecimento produzido que está indo num caminho diferente. E nós precisamos saber. Por exemplo, esses documentos produzidos, a lei de proteção do ciberespaço 2017, esses 2 livros brancos, o público brasileiro não conhece. Aliás, eu acho que a gente tem que fazer até um anexo, viu, Marco, na proposta da revista, pegando essas leis principais, traduzir para o português, como anexo mesmo. Ora, isso é necessário, é urgente. Então, vocês aqui estão cumprindo com a missão da Universidade Brasileira, que é a produção desse conhecimento, do que está na ponta e trazendo para o público. E abrir uma revista com essa temática para que pesquisadores de diversas partes exponham e reflitam sobre isso, é excelente. Bem, eu vou ser bem breve, que já levantaram a placa ali. Nem vi, eu estava olhando para justamente por isso. Ainda bem.
Ainda bem que eu fiquei por último, para poder ser o mais breve possível. Primeiro, agradecer o convite do Marcos em estar colaborando com essa edição da Link, não é? Um tema, como falou o professor Medeiros, de fronteira. Eu acho que a gente tem condições, na verdade, como eu falei no início, não somos especialistas no tema, mas temos condições de angariar artigos de outras áreas do conhecimento que são importantes para essa edição. Eu passei 8 anos militando na área de relações internacionais. E informação era uma coisa, né, extremamente estratégica. Né? E eu me lembro uma vez que eu escutei de um diplomata americano dizendo o seguinte, que o ataque a Pearl Harbor, por exemplo, os americanos já tinham decodificado as informações. Decodificado as informações do que ia acontecer aquilo ali. E aquilo foi importante para eles, apesar da desgraça que aconteceu, porque eles precisavam da aprovação do Congresso, de violação da soberania nacional para poder eles entrar na Segunda Guerra Mundial. Vocês veem como uma coisa é... E naquela época, imagine hoje como estão essas coisas com as novas tecnologias. Não é? Ontem mesmo, a imprensa dizendo, né, que, falando anteontem, como é que esses países, os estados, têm informações de que a Rússia vai atacar, né? E pede para que você recue, né, os cidadãos norte-americanos de outros países e esvaziem as embaixadas. Como é que essas informações chegam? Né? Através do controle dos sistemas tecnológicos. E aí a segurança nacional tem tudo a ver com isso. E a soberania também. Né? Então, é um tema muito importante para nós, brasileiros, muito caro. Muito caro. Né? Basta ver, na época que a presidente Dilma estava no exercício do poder, como ela foi violada. E como ela foi violada, e os interesses nacionais atingidos, e, sobretudo, informações sigilosas sobre a Petrobras. Então, é por aí. Obrigado pela oportunidade.